Sam Pemage Sardom Pola Yatsen Choginya Drevne Pemajun Eje Sudra Cordo Cadro Mampecor Che Chi Sodak Drupchi Jinji Lapchi Jesus Guru Pema Siddhi Om Arjan Yujinum Jansam Pemage Sardum Pola Yatsen Choginya Drupne Pemajun Eje Sudrak Cordo Cadro Mampecor Che Chi Sodak Drupchi Jinji Lapchir Jesus Guru Pema Siddhi Om Arjan Yujinum Jansam Pemage Sardom Pola Yatsen Choginya Drupne Pemajun Eje Sudrak Cordo Cadro Mampecor Che Chi Sodak Drupchi Jinji Lapchi Jesus Guru Pema Siddhi Sanje Choden Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Pinchir Sanje Drupal Shuk Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Pinchir Sanje Drupal Shuk Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Pinchir Sanje Drupal Shuk
Então aqui, até para contextualizar para quem está vindo pela primeira vez nesse dia, né, especialmente, a gente faz o estudo desse tema que é o tema do Prajnaparamita. Então a tradução de Prajnaparamita é a perfeição da sabedoria. Paramita também é só a palavra paramita, é perfeição, mas também é atravessar, né? O sentido de atravessar até algo que é puro, né? Que não tem... Porque, por exemplo, aqui a gente tem as 6 perfeições, né? Que são chamadas aí de generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Tem as 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Essas qualidades, que aqui são chamadas de perfeições, a gente entende o que é isso no mundo. A gente sabe o que é generosidade, a gente tem uma noção do que é oferecer algo, ou moralidade, a gente tem uma noção usual de moralidade, a gente tem uma noção comum do que seria isso. Mas a perfeição dessas qualidades, ela não teria nem esse nome. Ela não, porque, como se diz, quando falta alguma coisa, a gente cria uma lei. Né? Quando falta paz, a gente fala em paz. Não lembro se era taoísmo, acho que tem isso, assim. Quando falta alguma coisa, a gente nomeia. Então, num lugar que falta paz, a gente fala em paz. Então, exemplo da mãe, assim, por exemplo, se ela começa a falar para o filho que ela está sendo paciente com ele, aí quer dizer que a paciência está acabando. É um pouco isso. Né? Então, porque a mãe ela não tem uma noção de estar sendo paciente, ela é aquilo. Ela simplesmente age de uma forma natural, ela não acha que está perdendo tempo. As noites de sono que ela perde, aquilo faz parte do processo todo. Né? Aí quando ela começa a ver com amargor aquilo, como se tivesse alguém devendo para ela, por ela ter feito aquilo, aí ela já está perdendo, aquelas qualidades não estão mais perfeitas. Né? Não quer dizer que elas não existam, mas elas não estão perfeitas, elas estão mais ou menos. Né? Então, a paramita, o sentido de paramita é isso, é atravessado de um lugar comum para um lugar perfeito. Atravessar de uma margem comum para um lugar que não tem nem margem. Quando chega naquele lugar, não tem... Olha para trás, não tinha margem, não tinha lugar para atravessar, está perfeito. E aí todas as perfeições elas vão nessa esteira, assim. Elas têm essa... E aí prajna seria a última. Seria a tradução de sabedoria é prajna. Não vou lembrar todas as outras, mas seria... Pa seria Shanti, né? Shanti Paramita. Moralidade eu acho que é Virya Paramita. As outras eu não lembro, mas tem uma palavra em sânscrito para cada uma. Né? E sabedoria é Prajna. Prajna Paramita. Então tem uma vasta literatura tratando desse tema de Prajna Paramita. Sempre é bom lembrar que os ensinamentos eles são circulares. Então, embora é como se esse ensinamento de Prajna ele tivesse lá no final, né? Do mesmo modo, no Nobre Caminho dos 8 Passos, ele corresponde ao 7º passo, que é a sabedoria da atenção. 5 skandhas, 18 datos e 12 retanas. Né? Essa purificação dessas marcas. A purificação, né? Então seria no 7º passo. A gente poderia pensar, bom, mas eu nem cumpri os outros, né? Eu nem sabia que tinha 8 passos, aí eu tô aqui, caí, Prajna, lá no final, o que eu vou fazer, né? Então, para a gente não ficar perdido, assim, né? É bom lembrar assim, que o caminho ele não é algo inventado pelos mestres. É algo que os mestres, que Buda, viu como um processo natural da nossa mente. É natural que a nossa mente passe por essas etapas para poder vislumbrar, poder abrir essa compreensão, essa sabedoria, abrir a lucidez. Né?
Então, isso eu acho maravilhoso, assim, eu acho um alento. Lembrar que todos nós temos a natureza de Buda. Às vezes é um pouco frustrante, assim, eu só queria só eu ter a natureza de Buda. Sogra, né, irmão mais novo, irmão mais velho. Assim. Tem algumas pessoas que a gente não quer que tenha a natureza de Buda. Que ela não merece, né? Mas todos nós temos. Né? Então é algo que está incessantemente disponível. Quando a gente pede as bênçãos, assim como quando a gente fez na prece agora, é como se a gente invocasse essas bênçãos. As bênçãos estão concedidas já. Elas já... Isso assim, eu acho maravilhoso, né? Aí a gente pensa, pô, então o que eu estou fazendo aqui, né? Vou embora, né? Não preciso fazer retiro, não preciso meditar, está tudo concedido. Né? Mas aí o que a gente faz é acelerar esse processo. Então, a lembrança disso é alentadora, porque a gente não tem nada para cumprir, assim como se fosse fazer um super esforço e malhar, ganhar músculos e cumprir alguma coisa. Não tem nada para cumprir, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo a gente faz um pouco de esforço. A gente sai de um ponto, a gente se move, a gente tem alguma... Então é sempre um pouco contraditório. Se vocês puderem ouvir o último dia do retiro, que eu não acompanhei tudo, né? Eu estava no fechado, mas eu ouvi o último, essa palestra final que o Lama deu nesse retiro de inverno. Ele fala sobre as contradições do caminho, assim, eu achei aquilo, fiquei comovido, né? Que é assim muito bonito de ver, assim. Então ali ele fala bem com detalhes, assim, que é essa coisa da contradição do caminho, porque parece assim, a gente entra no caminho, mas a liberação ela já está disponível, mas a gente tem que entrar, é uma coisa um pouco assim, né? Aí o próprio caminho ele é cheio de contradições dentro dele, né? Porque ele tem várias, como se fossem várias etapas que parece que às vezes elas são até contraditórias, né? Então, uma delas seria, por exemplo, tentando lembrar mais ou menos um pouco dessa fala do Lama, né? Uma delas seria o bom coração. A gente ser uma boa pessoa, como o Lama falou nessa palestra. A gente pensa, bom, isso todo mundo aceita que é algo bom a ser feito, né? Ser uma boa pessoa. A gente pode achar um pouco difícil às vezes, né? Ser uma boa pessoa, especialmente diante de algumas relações que a gente diz, com aquela relação não tem como ser uma boa pessoa. Né? A pessoa traiu, enganou, fez isso, fez aquilo. Como é que eu vou ser uma boa pessoa diante dela? Tem que punir, tem que fazer alguma coisa. Ela tem que saber que é errado aquilo. Mas a gente vai ter esse, que é um pouco o conteúdo desses 8 versos que transformam a mente que tem na sadhana. Né? Uma boa parte dele parece um pouco nesse sentido. Né? Com a determinação de alcançar o bem supremo e benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Ou seja, todo mundo, ou seja, eu sou um ser insignificante, todo mundo lá em cima, colocar os seres lá em cima. Então sempre que estiver na companhia de outras pessoas, eu vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. Essa parte mais específica sobre isso de se colocar e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. E todos são um bem supremo, né? Aliás, alcançar o bem supremo para benefício de todos os seres. E assim vai. Né? Então, o conteúdo, uma boa parte do conteúdo desses 8 versos é um pouco sobre isso, assim, ser uma boa pessoa, ter um bom coração. Só que aí a gente avança um pouco nessa parte da moralidade, que seria uma moralidade comum, que ela não é a perfeição da moralidade, ela é uma moralidade comum, ou seja, eu me abstenho de fazer mal aos outros. E eu me mantenho assim, né? Aos outros, assim, os seres todos, né? Os animais, as pessoas, todos. Aí aquilo dá um ganho enorme, né? Como o Lama diz, a gente gera méritos. É importante isso. A gente ter, assim, a gente poder praticar esse quadro inteiro. As 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Poder praticar esse quadro. Se a gente consegue fazer isso, minimamente, assim, não faz perfeito, mas faz um pouquinho, a nossa vida melhora muito. O Lama diz assim, quando ele vai dar palestra em empresas, né? Ele diz assim, se vocês praticarem as 5 sabedorias
né, as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, vocês vão ser promovidos logo. A chefe, daqui a pouco vão estar administrando um monte de pessoas, porque vocês conseguem ouvir os outros no mundo deles, vocês entendem, vocês... Então aquilo... todo grupo precisa de alguém assim, né? No mínimo uma pessoa assim, né? Não todos, né? Mas no mínimo alguém assim que está olhando, tentando mediar as coisas, aquilo tem um super ganho, né? Então a nossa vida melhora muito. Mas aí a gente avança um tanto e aí a gente começa a praticar, né? Aí a gente percebe, uma das coisas que a gente vai praticar vai ser meditação shamatha, né? Meditação de acalmar a mente. Então a gente foca, por exemplo, na respiração. E a mente naturalmente ela vai acalmando. Então, a gente vai gerar méritos para poder sentar. Se a gente senta e a mente está... Não sei se vocês tiveram essa experiência assim, né? Acho que vocês não, né? Estão aqui, acho que tá tudo bem. Mas assim, a mente está girando. Assim, eu não quero acusar ninguém, né? Não estou olhando para ninguém. Mas é quebra de moralidade, assim, de modo geral. Porque a gente, de algum modo, a gente lidou mal com alguma situação, né? A gente praticou... Cadê o outro quadro? Está escondido. O quadro de 240 itens, né? Que são as 10 ações não virtuosas. A gente praticou esse quadro. Ah, ele está escondido ali. Acho que eles acharam que desse modo ele não ia ser praticado. Mas eu vi enrolado em algum lugar ali. Mas são as 10 ações não virtuosas. A gente praticou esse quadro de algum modo e aí a gente senta, o retorno kármico daquilo que a gente praticou vem na nossa meditação. Bem ou mal aquilo vem, né? Por exemplo, matar, roubar, sexo impróprio, mentir, falar inutilmente, agredir com palavras, difamar, né? Ter má vontade, avareza e heresia. São as 3 ações impróprias de corpo, as 4 ações impróprias de fala e as 3 ações impróprias de mente. Impróprias por quê? De novo, assim, não é uma lei. Não é alguém que inventou isso. Nós vamos ser... é verdade, na sadhana tem. Boa lembrança, obrigado. Então, não é ninguém que... Não é Buda que chegou e... Né, se vocês praticarem isso, vão para os infernos. Não tem isso. Né? Buda viu que se a gente pratica essas ações, a nossa mente fica perturbada. A gente tem sonhos, a gente passa mal, né? Vocês imaginem. Eu gosto muito de lembrar disso, assim, né? Porque, especialmente hoje em dia, assim, eu acho que, não sei se é especialmente, mas a gente tem vivido momentos de, vamos dizer assim, uma turbulência emocional muito forte, né? E não só individualmente, né? Aquilo aparece, assim, né? As pessoas vociferam, assim, se colocam, se posicionam politicamente de um jeito assim muito comovente, assim. E aí a própria questão da segurança, né, que a gente se sente inseguro na rua e aquilo é uma coisa um pouco estranha. Né? Aí é muito comum assim vir essa fala assim de a punição ser a melhor coisa, assim. Como se a gente mata todos eles. Né? Esses dias eu ouvi assim, não sei como aquilo, fiquei agradecido que não mexeu tanto quanto eu imaginei que mexeria internamente, assim. Mas ainda assim mexeu um pouco, né? Tanto que eu tô falando. Mas que eu ouvi, assim, de uma professora dizendo que melhor matar todos lá, que não incomodam mais, né? na prisão, assim, né? Presídio, assim. Comovente, assim. Aí, mas se a gente pensa assim,
Uma pessoa que matou, que foi presa por isso, ela não precisa nem estar presa nas grades, assim. Ela está presa. No momento que ela faz isso, ela está presa. Ela não consegue mais, a vida dela não é mais a mesma. Então se conta assim que tem todo esse caminho, né? São várias etapas, né? Então, se tu pensa, aliás, a nível de paisagem, né? Tu não pensou, mas a nível de paisagem seria assim, eu poderia pensar naquilo. Eu poderia pensar em matar tais pessoas. Aí a gente tem um nível de perturbação, vamos dizer assim. Um nível kármico 1. Então toda vez que tem essa possibilidade, como se brilhasse um elemento éter assim na nossa mente. Então se a gente estiver bem atento com a nossa mente, a gente percebe que a gente faz isso várias vezes. Né? Então a gente pode não matar. Né? Ninguém aqui, ninguém matou ninguém. Né? Mas determinados políticos, né, passam assim no noticiário e a gente brilha aquele olho assim de que se a pessoa não existisse seria melhor. A gente não formula desse modo, mas aquilo é como se fosse uma possibilidade. Se a gente assim, tiver uma notícia que caiu um avião e esse político morreu, pode ser que brote um calor assim de alegria no nosso peito. Aí aquilo é um nível 1 de karma. É um nível baixo, mas já é um nível de karma. Aí se a gente passou de paisagem para mente, quer dizer que a gente começou a pensar, não, eu poderia matar aquela pessoa. Como é que eu vou fazer para matar? Aí eu começo a arquitetar o plano de matar. Aí isso já é nível 2, né? Um pouco mais denso. Aí eu passo da mente para a energia. A mente para a energia quer dizer que não só estou pensando, como eu estou me movendo. Eu realmente, né, vou fazer aquilo. Assim, eu olho para aquilo de agora isso vai ser a vitória. A gente tem uma sensação de vitória. Eu vou ganhar, vou. Aí, desse nível, seja nível 3, né? Do nível 3 passou para o nível 4. Eu fui lá e executei. Matei. Passei por todas as etapas e matei. Ainda tem como escapar. Sempre tem, né? A boa notícia é que a natureza de Buda tem sempre um jeito da gente escapar assim, no sentido de liberar, né? Mas aí eu matei. Aí eu matei e eu me arrependi. Aí já atenuou, assim, um atenuante. Porque eu penso, não vou fazer de novo. Mas no momento que eu matei, eu já estou totalmente preso. Assim, totalmente preso. Mas o fato de me arrepender já é um pouco uma liberação. Já é aquilo ainda tá, eu ainda me sinto culpado, tem toda uma coisa girando, mas eu tô. Agora, se eu matei e me alegrei, pronto, aí. Ou seja, eu faria de novo. Então, muitas pessoas estão nesse nível, assim, né? Elas preferem se alegrar, porque é mais gostoso se alegrar, daí elas, né, não sentem, não ficam com aquele remorso, que elas vão e fazem de novo. Aí elas passam pela etapa toda de novo, assim, elas executam de novo. Aí aquilo é sem fim. É totalmente sem fim. Aí eu fico imaginando, assim, as pessoas no tráfico de drogas, né? Aquilo, assim, a pessoa entra, para sair é uma coisa quase impossível, assim. A pessoa tem que ter muita sorte de alguém de alguém resgatar ela e ela ir morar num outro lugar, assim. E mudar de nome, de rosto, de sexo, de tudo, assim, não ser descoberta. Porque aquilo é complicado, assim. Se a pessoa tiver um insight, não, eu acho isso aqui é complicado, eu preciso sair, ela vai ter que ter, assim, ter plantado, né, sementes de karma no passado, que daí passa um helicóptero assim, resgata a pessoa e a pessoa se manda. Ainda tem essa chance. Né? Ou ela começa a praticar 5 sabedorias dentro do grupo de traficantes lá, já pensou que não podia ser interessante. Né? Aí ela vira assim, a eleita chefe, aí quando ela chega chefe, ela diz, bom gente, agora o negócio é assim, isso aqui tá causando mal aos seres, né? Aí eles não entendem, assim. Não, mas agora eu sou o chefe, agora vocês vão ter que me escutar. Aquilo podia ser, né? É possível.
Mas aí tudo isso para dizer o quê? Que antes de sentar, a gente passa por essas etapas todas. Então isso é o que está descrito no Nobre Caminho de 8 Passos. O passo de meditação, de sentar, é o 6º passo, que é dhyana. Dhyana. Que eu até, eu não tenho certeza, mas parece que seria a tradução para concentração aqui também, né? Que é uma mente concentrada. Então, meditação, a gente sentou. Então, a gente começou com um bom coração, a gente buscou praticar esse quadro. A gente viu que não deu muito certo, a gente deixou de praticar o outro quadro. A gente vai equilibrando entre um quadro e o outro. Não que um compense o outro, né? Infelizmente não compensa, mas a gente pelo menos consegue ver mais ganho e felicidade no quadro de 200 itens e muito mais dor, sofrimento e mau karma no outro quadro, 240 itens. E a gente vai equilibrando. Aí a gente senta. A gente foca na respiração, por exemplo, ou na energia. A gente sentou, focou na energia. Aí aquilo, por que isso parece contraditório assim? Porque aquilo não tem muita cara de bom coração necessariamente. Né? Eu estou simplesmente acalmando a mente, não tem um nome aquilo. Né? Aquilo não é mais... eu não estou necessariamente fazendo um bem para alguém de uma forma direta, como seria num bom coração comum. Né? Para algumas pessoas é até o contrário. Né? Eu saio em retiro, eu posso deixar algumas pessoas mal, assim, passo uma semana, né? Você tem um filho pequeno, assim, tem uma mãe muito apegada, assim, aquilo a mãe não vai gostar, não vai entender. Ah, mas você, meu filho, você estava praticando coisas tão maravilhosas, estava sendo um bom filho, e agora sai e abandona sua mãe, assim. Aquilo é um pouco dolorido, assim. Eu lembro que o Henrique Lemes, que alguns de vocês conhecem, que ele ficou 3 anos em retiro. Os primeiros retiros que ele fez, eu acho que ele fez 1 ou 2 de 3 meses. Acho que fez 1 de 3 meses. Mas no primeiro ano assim que ele passou, nesse de 3 anos, ele fez 2 e depois ele saiu e passou um tempo e fez mais 1. Mas no primeiro ano desses de 2 anos, né, a mãe dele passou muito mal, assim. Muito mal. Aí depois aquilo mudou, né? Aquilo vai mudando. Né? Mas aí parece que tem esses níveis de sofrimento, assim, parece contraditório. Né? A gente pensa que bom coração deveria sim estar, né, 24 horas por dia em todos os lugares. Né? Mas aí tem um momento que a gente vai ter que olhar para esse mundo interno. O que está acontecendo internamente? Né? Quais as emoções que estão brotando quando eu estou diante... vou trabalhar no Médicos Sem Fronteira, por exemplo. Bom coração. Então tá, Médicos Sem Fronteira. Vou lá, abandono toda a minha vida e me dedico totalmente a ajudar as pessoas. Maravilhoso. Mas se em algum momento eu não parar e observar esse mundo interno, pode ser que eu simplesmente estou gerando mais samsara, né? Estou gerando mais perturbação. Porque pode ser que em alguns momentos eu não vou saber lidar com a minha equipe, por exemplo. Né? Ou com alguma situação assim, eu não vou ficar tão imparcial como eu deveria. Eu vou começar a me posicionar, mas aquele governo que está, não sei o que, o Médicos Sem Fronteira é isso, ele está em todo lugar. Né? Começo a me posicionar contra os governos, contra aquilo. Não, mas aí eu deixo de cuidar do que precisa. Né? Então aquilo parece um pouco contraditório. Né? Mas aí depois tá, a gente sentou, praticou um tempo, e aí a mente acalmou, e aí ela começa a olhar, ela começa a entrar no 7º passo, que é a sabedoria da atenção. Que aí, sim, é o nosso tema do Prajnaparamita. A gente começa a olhar um por um dos itens e olhar o aspecto vazio e luminoso deles. Aí quando a gente faz isso, aí as contradições continuam, né? Parece que só aumentam, né? Porque a gente pensa, mas quem que é aquele ser que estava praticando o bom coração? Quando a gente vê com um aspecto vazio e luminoso, né? A gente vê que não tem um ser. Né?
Então, dentro da literatura Prajnaparamita tem o Sutra do Diamante, que chama Vajrashedika Prajnaparamita. Que mais ou menos de onde advém também o Sutra do Coração, né? Eles estão juntos assim. Mas o Vajrashedika Prajnaparamita, ele trata das 6 perfeições. Ele trata uma por uma das 6 perfeições. Aí, nesse sutra, o Buda está dando ensinamento para o Subhuti, e aí ele está o tempo todo dizendo, por exemplo, ele ensina a generosidade. Como praticar a generosidade? Oferecendo o Dharma, oferecendo tesouros aos seres. Aí ele diz assim, mas se você juntar todos os grãos de areia do rio Ganges e multiplicar isso pelo número de tesouros, transformar cada grão de areia num tesouro, né? Tem uns 7 tesouros, né? Que é comida, água, incenso, beleza, espiritualidade, luz. E aí tem 2 tipos de água, né? Água de beber e água de se banhar. Então tem 7 ou 8 tesouros, dependendo do que da literatura eles nomeiam diferente. Se você pegar todos, né, transformar nesses 7 tesouros, todos os grãos de areia do rio Ganges, e oferecer em doação aos seres, a todos os seres, isso seria ainda menor do que compreender um único verso desse sutra, compreender totalmente e ensinar aos outros. Porque o que ele quer dizer? Compreender o verso daquele sutra seria entender que não tem o ser para quem eu estou oferecendo, não tem eu que está oferecendo e não tem nada a ser oferecido. Aí aquilo é um pouco estranho, né? Como assim não tem? Eu estava ali oferecendo, mas... Né? Aí a gente começa a ver que o vazio, né? A vacuidade, de onde brota a luminosidade, ela mostra que não tem nada que seja absoluto. Não tem uma realidade absoluta no eu. Não tem uma realidade absoluta no objeto que está sendo oferecido. E não tem uma realidade absoluta no ser que está recebendo aquilo. Então, aí no Sutra do Diamante, o Buda vai falar, são seres de sonho. São como bolhas, como uma névoa, como uma faísca, como uma névoa evanescente. São assim, nuvens no céu. Então, não tem nada para agarrar. Aí o próprio Buda vai perguntar para o Subhuti, né? Você acha que em vidas passadas o Buda, né, que naquele momento ele era o Buda Shakyamuni, mas em vidas passadas ele era um praticante de uma sanga na qual existia um outro Buda que se chamava Sumedha. Nessa época, a gente vive a época do Buda Shakyamuni. A gente vive essa era do Buda Shakyamuni, que nasceu 2.600 anos atrás. Mas tem uma era anterior, né, esse seria considerado o 4º Buda. Aí numa era anterior, que eu não sei se seria o 3º ou o 2º Buda, eu realmente não sei, mas acho que deve ser o 3º. Existia esse Buda chamado Sumedha. Aí esse Buda, ele estava chegando no povoado, no mosteiro, no local onde o Buda Shakyamuni, que naquela época era um praticante como nós, assim, praticando lá. E aí estava chegando o Sumedha, só que ele chegou antes da hora, antes deles terem limpado tudo, assim. E ainda tinha assim, algumas coisas para arrumar, eles estavam lá arrumando rapidão. E aí tinha uma poça de água, assim, né? E daí o Sumedha veio chegando com os seus atendentes, ajudantes. E aí ele não tinha nada, assim, para colocar para o Sumedha passar. E aí ele se jogou, assim. E aí eu disse para o Sumedha passar em cima dele. Aí tem versões, assim, que ele se jogou e tem versões que ele botou o manto dele, né? O próprio manto dele, para o Sumedha não molhar os pés. E aí naquele momento, Sumedha e o anterior, antes de ser o Buda Shakyamuni, eles tiveram uma conexão, assim, se olharam. E aí esse praticante, ele desejou ser como esse Buda.
Ele só desejou, ele não falou nada. Eu gostaria de praticar a ponto de atingir a realização desse Buda. Aí o Sumedha leu o pensamento dele e disse assim, bom, então numa vida futura você vai renascer com o nome de Shakyamuni. Aí ele praticou muitas vidas ainda, e aí renasceu com o nome de Shakyamuni. Aí nessa vida que no Sutta do Diamante que o Shakyamuni está perguntando para o Subhuti, ele pergunta assim, você acha que o Buda... desculpa. Agora que eu confundi o nome. Sumedha era o nome do Buda. O Buda era Dipankara. Sumedha era o nome do Shakyamuni antes. É por isso que eu não estava lembrando o nome, estava achando estranho. Sumedha era o nome do Shakyamuni antes. E o nome do Buda é Dipankara. Então essa é a diferença. Então o Shakyamuni perguntou para o Subhuti, você acha que o Buda Dipankara deu, naquele momento que eles se olharam, ele deu algum ensinamento ao Buda? Aí o Subhuti disse não deu nenhum Dharma fixo, nada que pudesse ser agarrado. Aquilo é um pouco estranho, né? Mas como não? Ele fez a transmissão, né? Mas não tem nada, não tem algo que possa ser agarrado. Aí a gente pensa, se não tem nem o Dharma que pode ser agarrado, o que dirá dos seres? Né? Os seres também, né? Então a gente se acha alguma coisa, né? Mas a gente também, nós somos corpos de sonho. A prova disso, para nós não ficar tão místico assim, né? Então, como assim, corpos de sonho? Para isso não ficar tão místico, a gente pensa assim, ontem a gente estava experimentando algumas emoções, hoje nós estamos experimentando outras. À noite, o nosso corpo renasceu num corpo de sonho, a gente esqueceu que tinha um corpo deitado ali dormindo, e olhou para várias coisas e teve medo de umas e correu atrás de outras, como se aquilo fosse real. Qual a diferença da realidade do sonho para a realidade do estado acordado? Ela é muito pequena a diferença. Então o que se diz assim é que a diferença é que no estado acordado nós temos suporte sensorial, suporte como se o que chega aos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato e mente abstrata, fosse... Mente abstrata não, mas olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, né? Fosse mais denso. Porque a gente está dando mais densidade para aquilo. Não porque aquilo é mais denso por si, mas porque a gente está dando mais densidade. Né? Então, essa é a natureza de Buda. A gente tem a natureza livre. Aí isso parece contraditório com aquele início em que a gente estava praticando o bom coração, achando que a gente era alguém e que esse alguém vai se relacionar com um outro alguém, vai oferecer algo para outro alguém. Então, o caminho é todo cheio dessas contradições, assim. Mas ele é necessário. A gente precisa passar por essas contradições. Então, tudo isso eu fui falando assim para a gente contextualizar onde que está a sabedoria da atenção, que é o Prajnaparamita, no 7º passo. Né? E para ressaltar essa importância de ver como um ensinamento circular, ou seja, a gente pode passar pelo Prajnaparamita, a gente provavelmente, se for numa primeira vez, a gente não vai entender quase nada, ou muito pouco, porque nossa mente está num outro ponto, mas a gente mais ou menos passou por aquilo, a gente teve o mérito de passar por aquilo. Então, se alguém tem o mérito de passar pelo Prajnaparamita como um primeiro ensinamento, quando chega no Dharma, por exemplo, primeiro nessa vida pelo menos, né, aquilo a gente já nas vidas passadas, em algum momento, a gente já passou por aquilo. Isso é mérito, isso é assim, com certeza, não é qualquer coisa. A gente passou por aquilo, opa, não entendi, mas passei, né? O Lama conta assim, que quando ele teve contato com o Prajnaparamita, ele ficou encantado porque ele não entendia nada. E ele adorava coisas difíceis, né? Ele era professor de física, então ele fazia assim, ele ia no fundo de tudo, assim. Ele era um estudante super dedicado. Mas aí quando ele encontrou o Prajnaparamita, ele olhou, tá aqui uma coisa que eu não entendo. Eu vou a fundo. Ele foi, assim, ele escrutinou aquilo. Então ele pegava várias traduções, assim, ele começou a aprender chinês, para olhar as traduções do Prajnaparamita em chinês, em japonês, em tibetano, fazer comparações. Então era maravilhoso, assim.
Mas aí a gente passa por aquilo. Aí depois de um tempo a gente vai ouvir sobre motivação, que é o primeiro item do Nobre Caminho de 8 Passos. Motivação de superar os 3 animais. Superar o quê? Os 3 venenos da mente. Ignorância, agressividade e aquisitividade. Ou ignorância, raiva e carência, né, que algumas vezes é chamado. Então a gente tem a motivação de superar isso. A gente tem que passar por isso. Passar por essa motivação. Aí passar por praticar, por vencer as ações não virtuosas de corpo, fala e mente, que é o quadro dos 240 itens. Passar pelo quadro de 200 itens, praticando as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, com base nas ações dos 5 Dhyani Buddhas, das 5 sabedorias, em níveis de paisagem, mente, energia e corpo. Para aí finalmente poder sentar melhor. Né? Não que a gente não possa começar sentando, pode ser. Como é circular, a gente pode começar sentando. Então as duas coisas elas são verdadeiras. Tanto ele é circular, como ao mesmo tempo ele é descrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a nossa mente ela é como se ela fizesse esse caminho naturalmente. Para a gente poder sentar, a gente vai ter que purificar isso. Um pouco, pelo menos. Né? Aí purificou um pouco, sentou. Depois de sentar, começa a olhar com o olhar do Prajna. Aí, o que eu pensei da gente estudar, olhar aqui como esse material do Prajna mesmo, é um comentário que o Lama fez a um roteiro que ele tem oferecido que chama 8 pontos do Prajna Paramita. 8 pontos porque assim são 8 etapas de aprofundamento nesse conteúdo. Né? Não no tema como um estudo, mas como uma meditação, um roteiro mesmo. É um roteiro. Mas eu não trouxe o outro material que a gente estava, que eram 4, e o quarto, eu vou dar uma resumida nele agora, assim, bem resumida. Eu não sei se é o caso da gente estudar aquele quarto, porque eu estava lendo ele com atenção, assim, e ele, na verdade, ele propõe, ele é um texto maravilhoso, eu até vou perguntar para o Lama se ele acha que é interessante estudar, mas é que como ele está um pouco desatualizado, a gente possa ficar, talvez alguns fiquem perdidos, assim, como assim? É assim ou é assado? Né? É que aquele texto ele foi um ensinamento em 2006, que o Lama deu em Curitiba, que nem faz tanto tempo assim, né, mas as coisas andam tão rápido que é uma outra linguagem. Então naquela época eram 17 itens, em vez de 21, que agora são 21. Né? Eram 17 itens. Era uma outra forma de organizar, assim. Aliás, era mais ou menos a mesma forma, só que tinha menos itens. Ele ia meio quase direto no Prajna. Agora ele passa para o Shamatha, Metabhavana. Então naquela época era assim, eram 2 itens iniciais de purificação cognitiva e energética diante das perturbações, que é um pouco como se fosse a motivação, né, a superar aquilo. Aí já ia direto para a contemplação do Prajna, e aí depois passava para o nascimento do Bodhisattva, a estrutura das 5 sabedorias, né? E aí terminava com as 4, eu não lembro como é que eles chamam, os 4 poderes, os 4 poderes, que é verdade, coragem, paciência e perseverança, né? São os 4 itens finais. Então na época eram 17, depois 21. Mas só para contextualizar vocês, então, por exemplo, uma das formas, eu não lembro quantas que ele dá, parece que são 4 ou 5 formas de meditação do Prajna. Então, uma delas é a gente pegar esse quadro dos 240 itens, então fica assim como vamos dizer assim, como uma pincelada, uma sugestão, que é algo que funciona, né? Tanto funciona que o Lama já deu esse ensinamento, ele não tem mais enfatizado, mas se alguém quiser experimentar, ele não vai ter contraindicação. Né? Que seria assim, a gente pegar o mantra do Prajnaparamita, né? Que é Om Gate, ele tá na sadhana. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoham. Página 32. Né?
a gente pegar esse mantra e parar diante do quadro de 240 itens e olhar cada um dos blocos. Seria assim, por exemplo, matar. Matar motivado por orgulho. Então, por que ele é um quadro estruturado assim? Então, motivado por orgulho, eu poderia matar a nível de corpo, ou a nível de energia, ou de mente, ou de paisagem, ou eu poderia matar motivado por inveja, a nível de corpo, energia, mente, paisagem. Ou eu poderia matar motivado por desejo e apego, a nível de corpo, energia, mente, paisagem. Assim, provavelmente alguns itens a gente pensa, bom, isso eu não jamais faria. Mas aí a meditação seria assim, será que eu faria? Gerar até uma situação hipotética, assim. Se acontecesse tal coisa, o que brotaria em mim? Então, alguém que a gente não vê há anos. A gente pensa, bom, aquele lá eu tô livre, né? Mas a gente pensa, bom, essa pessoa, eu vou imaginar que ela vai voltar. O que brota em mim? Qual dessas emoções que brota? Então, e aí fazer o mantra, né? E aí fazendo algumas vezes. É uma forma de contemplar. Eu achei bem interessante. Eu fiz por um tempo esse método assim. Mas aí depois que o Lama trouxe os 8 pontos, eu tenho feito só com os 8 pontos mesmo. Mas só para pincelar, assim, porque seria uma forma, né? A gente pegar cada um deles e fazer o mantra. E faria um mantra pensando ou depois? Pensa nisso, depois faz, contempla e depois faz o mantra? Tu diz pensando na situação? Tu pensa a situação e aí faz o mantra enquanto pensa. Enquanto tu visualiza aquela emoção brotando, né? Porque quando tu visualiza a emoção brotando, tu faz o mantra, ele começa a ficar meio pálido, assim, né? Aquela emoção, ela começa a ficar meio estranha, assim, porque a gente vê a desconstrução daquela emoção. Mas é claro que é importante, e aí nesse texto o Lama comenta isso também, é importante a gente entender o que é Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Não só a tradução, né? Que a tradução seria atravesse com segurança até a outra margem. Uma das traduções possíveis. Não essa tradução, ficar decorando a tradução. Mas, por exemplo, aí já seria uma outra forma de meditação do Prajna, que é pegar esse sutra. Ele começa na página 30, mas o coração dele, a essência, começa na página 31, ali no meio da página. Aliás, quase no início, né? Seria assim, todos os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Então a gente pegar linha a linha, frase a frase desse sutra e contemplar. Aí a gente faz pensar, contemplar e repousar. Pensar, a gente pensa, o que isso quer dizer? Vazio é forma. Forma é vazio. Então, pensa assim, queima os miolos um pouquinho. Aí contemplar seria assim, eu trago um exemplo. Será que aquilo é vazio mesmo? Procuro ir escrutinando esses exemplos. E repousar é nem pensar nem contemplar, eu repouso. Fico em silêncio. E aí depois de fazer isso, a gente tem que fazer isso, pode fazer isso lentamente, a gente pode usar assim uma hora inteira, fazer uma sessão inteira só com essa contemplação desse sutra. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai imantando esse mantra. Porque o mantra ele tem que estar vivo. Ele não pode ser assim, como o Lama fala, letra morta. Letra morta seria assim, eu olho aquilo, são palavras, legal, bonitinho, um som agradável. Não que trabalhar com o som não seja bom, né? Mas ele tem algum poder, de certa forma. Mas a gente entender aquilo, assim, compreender, não só com a mente, mas tornar aquilo vivo de forma energética, né, com a nossa energia, a gente manta o mantra. A gente torna ele magnético. Aí toda vez que a gente falar o mantra, é como se a gente estivesse resumindo todo o sutra. Todo o sutra está contido no mantra. Quando a gente fala o mantra, é como se a gente falasse o sutra inteiro ao mesmo tempo. Paragate Parasangate Bodhisattva.
E aí vai indo. Então uma das formas de meditar seria contemplar linha a linha. Outra forma seria fazer um mantra. Então fazer um mantra diante do quadro. Ou a gente pode fazer um mantra diante de situações, não precisa nem pensar no quadro específico, mas situações aflitivas. Aflitivas de todo tipo, né? Inclusive as boas. Que essas a gente quer escapar de meditar sobre. Né? Pensa, bom, as boas, essas eu não quero liberar, eu quero que elas aconteçam mesmo. Porque as boas seriam assim, aquelas que a gente tem fixação, que a gente tem desejo de apego, né? Aquelas nas quais, quando elas acontecem, a gente entra no reino dos deuses, por exemplo. Então, a gente tem medo que acabe. Então, isso seria a roda da vida, né? O reino dos deuses está lá em cima, né? À direita ali, reino dos humanos, semideuses, depois fantasmas famintos, infernos e animais. Então, qualquer emoção relacionada a esses 6 reinos, ela é problema, ela é samsara. Então, quando a gente olha diante de um ser, brota assim uma coisa faiscante, maravilhosa. Uau! Quero morrer com essa pessoa, tudo de bom, maravilhoso. A pessoa brilha assim no nosso olhar. A gente faz dá uma olhada assim. Aí o método que o Buda usava assim para os monges era descrever a moça, né? No caso que na época a maioria eram homens mesmo, depois teve a sanga feminina. Mas assim, descrever a moça ou as moças decompostas assim, né? Ou seja, vira a pele assim, o que tem atrás, né? Músculo, carne, sangue, fezes, pus, urina. Tá apaixonado por isso? Aí eles meditavam assim. É realmente horrível, não quero. Mas isso é caminho do ouvinte, né? Isso assim. Tá usando o mesmo referencial. Né? É o mesmo referencial. Só não gosto de uma hora isso mesmo. Aí tu gera aversão, né? Que é um pouco às vezes o método para parar de fumar, né? Gera aversão ao cigarro, assim, né? Rosana, o que é sexo impróprio? Corta. Mas vamos passar para o outro tema aqui. Eu não sei dizer. Assim. Mas assim, essencialmente é sexo na roda da vida, né? Então todas as emoções, se elas estiverem presas em algum reino, aquilo... Então, um sexo impróprio seria assim, um sexo que arrasta um ou os dois seres, ou os mais seres, né, normalmente. Aí mais seres é um pouco mais complicado. Para a roda da vida, né? É por isso que ele é super complicado, assim, né? Porque como é que eu posso dizer que eu tô bem, assim, né? Mas e o outro, né? Aquilo não é muito fácil. Né? Aí para facilitar ou para piorar, né? Os mestres, eles têm uma relação, assim, de momentos em que o sexo seria impróprio. Né? Aí alguns são mais óbvios para nós, né? Tipo assim, fazer sexo durante o retiro, assim, não pega bem, não vai dar certo. Ou próximo a um local que um mestre esteja morando, residindo por um tempo. Assim. Não seria muito adequado. Ou perto, assim, dentro de um templo, próximo a um templo. Bom, até ali a gente tá, isso aí eu não vou fazer. Né? Aí tem umas assim, durante a lua cheia. Mas a lua cheia é tão emotiva. Eu tô ali olhando com o namorada do lado, assim. Aí normalmente falam que não, né? Aí tem a lua quarto crescente, né? Não pode, né? Aí tem a lua, né? Tem várias luas que não pode, assim. Aí diz que durante o dia não pode também, não poderia durante o dia. Aí com uma pessoa menor de idade, ou também sem o consentimento da outra pessoa. Aí isso também a gente mais ou menos entende, né? Aí o Lama diz assim, mas eu ainda acho pouco, assim. Seria assim, falta incluir assim, arrastou para os 6 reinos, aquilo é complicado. Aí eu não sei, assim, eu de modo geral, tu perguntou, né, eu acabei falando, mas eu acho complicado, assim. Mas aí assim, o que o Lama fala?
Não tem nada de tão diferente no sexo, porque as outras emoções, elas nos arrastam para o samsara também, elas nos arrastam para a roda da vida. Fala inútil, arrasta para a roda da vida direto. Né? A gente começa a falar inútil, seria ficar falando bobagem, entrando no Facebook, rolando, vendo as coisas, rindo, não sei o que, a gente está perdendo tempo. Daqui a pouco a gente entra num reino, desavisadamente não percebe. Né? Fácil arrasta para algum reino. Então qualquer uma dessas emoções arrasta. Então o sexo não é uma coisa especial que vai arrastar mais. Ele talvez ele tenha uma intensidade maior, né, naquele momento, mas ele não necessariamente vai deixar preso. Né? Ele pode deixar, né? Para algumas pessoas ele pode deixar. Mas assim como, né, tem gente que se diverte matando, aquilo é o esporte da pessoa. Né? Então é um pouco meio como os outros, assim. Né? E heresia? Heresia tem a ver com uma ação equivocada. Heresia é uma ação equivocada de mente, né? Uma ação imprópria de mente. Ela tem a ver com a gente entrar em algum desses reinos e defender o reino. Seria assim, a vida é trabalho, por exemplo. Vida é trabalho seria o reino humano, desejo e apego. Né? Ou seja, a gente tem tudo planejadinho, né? Faz faculdade, trabalha, tem carro, tem a casa. E se a gente foge daquilo, a gente acha que a pessoa tem problemas. Né? Se alguém foge, não, está ali para defender o reino humano. Então, defender não necessariamente falando, né, defendendo verbalmente, mas achando que aquilo é tudo, reificando. Então, heresia seria reificar o samsara e não ver a liberação. A gente reifica. Então, uma outra forma de ver heresia também é, por exemplo, a gente pegar o que seria instrumento de liberação, né, como, por exemplo, um altar, ou os ensinamentos, ou qualquer prática, e converter para o samsara isso. Né, ou seja, né, tornar isso um objeto de comércio, ou de alguma coisa que só reforça o samsara. Né. Ou, por exemplo, tomar iniciações de mestres. Normalmente a iniciação do mestre seria para a gente praticar aquilo e liberar. E liberar da prática, inclusive. A gente recebe uma iniciação, tipo, recebi a iniciação do Dzongzha Rinpoche. A gente pratica um pouco e esquece um pouco. Né? Aí recebe a iniciação do Patro Rinpoche. Patro Rinpoche não. Patro Rinpoche não nada, mas do Kalo Rinpoche. Então recebe a iniciação do Sogyal Rinpoche. Né? Assim vai indo, né? Dos mestres todos. Né? Dalai Lama. Aí coleciona iniciações. Né? Aí começa a competir assim, quem tem mais iniciação. Então é muito fácil entrar no Dharma, nos ensinamentos, né, no budismo, e transformar aquilo em samsara. Né? Aí entrar na roda da vida. Então isso seria heresia também. Né? A gente está reificando a roda da vida. Seria essa forma. Discordar da ideia que um Buda ou de um Lama também é considerado heresia? Depende, né? Porque se tu discorda, se tu critica para testar aquilo, se aquilo é verdadeiro, aquilo é bom, aquilo seria uma coisa boa. Então, por exemplo, o Lama ele vai dar um ensinamento que, né, esse do Sutra do Diamante, do coração, né? Forma é vazio, vazio é forma. Forma não é vazio, olha aqui, ó, isso aqui, ó, batendo na cabeça ver se é vazio mesmo. Né? A gente questiona, né, que isso aquilo é vazio. Aí o Lama de modo geral vai dizer que é bom, né? É bom a gente duvidar, porque duvidando a gente testa, e testando aquilo fica mais verdadeiro. A gente não aceita como uma verdade absoluta. O Lama falou, então tá, eu vou aceitar e vou. Então não tem isso, né? Não tem essa fé cega. Tem assim, eu preciso testar. Então isso não seria propriamente heresia. Agora, questionar, assim, duvidar, né, discordar e ter uma posição firme contra de um outro jeito, seria um pouco de heresia, porque eu estou reificando o samsara, estou reificando a roda da vida, estou dizendo, não, a vida é assim, a vida não tem jeito, é desse jeito, olha lá. Não tem salvação, as pessoas estão perdidas e tal coisa, e o mundo
que matar todo mundo mesmo, tem que não sei o que. Isso seria. Mas não tem nenhuma dessas ações não virtuosas que elas mesmas não possam ser caminho, de certa forma. Assim, caminho no sentido de a gente pegar aquilo, né, ver a construção daquilo e liberar. Né? Então, as ações não virtuosas, elas não são para serem... elas são para não serem praticadas, né? Mas quando elas estão sendo praticadas, elas não deveriam gerar culpa. Dizer assim, eu estou fazendo aquilo, então, que horrível. Não, eu posso olhar para aquilo que está acontecendo, que maravilhoso, que mágico, como surge o sujeito, surge o objeto no mesmo fenômeno e aquilo está se produzindo desse modo. Né? Como é que eu posso ver o outro como um objeto de disputa, ou que eu tenho que matar, ou que eu tenho que roubar dele, se ele na verdade é uma construção luminosa da minha mente, que não é nem minha, que não tem nem esse eu que está construindo, ele está surge essa dupla, eu olho. Aí quando eu faço isso, eu libero. Né? Mas eu liberei olhando inclusive a vontade de matar. Né? Ou de praticar sexo impróprio, que seja. Né? Ou de roubar, ou de aquilo. Aquilo pode ser fonte de liberação. Né? Aí ainda, só para complementar também essa pergunta sobre o sexo impróprio, né? Ainda assim tem práticas, né, que não são propriamente descritas, assim, pelo menos eu não vi de uma forma tão detalhada, né? Em que aí assim é uma coisa muito específica, né? Como se fosse assim, o casal está fazendo práticas juntos há muito tempo. Aí essa união, ela pode ser liberadora também, de algum modo. Ela pode ser uma prática de liberação, mas aquilo tem que ser algo muito cuidado, assim, né? Nenhum dos dois tem que romper votos, aquilo tem que ser muito... Aquilo pode ter algum nível de liberação também. Tudo também é a motivação que tem também. Posição de mente, às vezes pode... Nunca tem certeza se aquilo que a gente está falando é inútil. É inútil, né? É uma coisa meio difícil de julgar, de avaliar, né? Tu vê uma pessoa e tu, sei lá, por exemplo, minha avó, assim, uma senhorinha que quer atenção, que quer conversar, e tu ouvir, Sim. E pra ela, nossa, só tu contar uma banalidade, assim, ela vai ficar super feliz, né? Então, às vezes, é difícil, né? Pode estar aparentemente sendo uma atitude, pode parecer, sei lá, fala inútil, assim, mas tá fazendo com a motivação genuína de trazer benefício, né? Olhando para aquele ser e pensando o que ele precisa, eu acho que é essa a medida, assim, o que eu posso fazer nesse momento para trazer benefício para essa pessoa. Se a gente já está sempre numa posição de mente, assim, de trazer benefício, eu acho que nenhuma das ações, no fundo, ela tem essa solidez, assim, né? Ela é boa ou ruim em si, né? Sim. Tem inclusive, tem esse exemplo, né, do monge que está meditando na floresta, assim, e aí ele fez esses votos todos, né, não praticar nenhuma dessas ações. Aí vem correndo um cervo, né, e aí ele está numa encruzilhada, assim, né, meditando. Aí o cervo passa correndo, assim, aí em seguida vem um caçador, assim, né, e aí ele olha pro monge lá meditando e pergunta: para onde foi o cervo, né? Aí se ele falar a verdade, ele vai causar problemas, porque o caçador vai gerar mau karma e o cervo vai morrer. Aí ele vai mentir, né? Mas aí como o caçador é esperto, ele diz: bom, se você é monge, você está fazendo isso, então eu vou para outro lado mesmo. Aí não dá muito certo, né? São sério, não tem muita solução. Mas eu confesso que eu não lembro, mas eu acho que é no
no Que Faz Você Ser Budista, do Dzongzar Rinpoche, ou no Não É Para a Felicidade, um dos dois, em que ele fala que tem, acho que 3 dessas ações, que eu até acredito que possam ser as 3 ações de mente, que são as únicas que são sempre um problema, assim. Por exemplo, a heresia, né? Reificar algum reino. Né? Mas eu não tenho certeza se são as 3 de mente, tá? Não vou... Ou 3 ou 2, né? E as demais é um pouco como tu disseste, assim. A motivação, ela vai guiar, né? Ela vai... Mas é bem isso, né? O primeiro item, né, que é a motivação, ele precisa estar sendo constantemente revisto. Né? Não no sentido da gente gerar uma autoimportância, uma autoconsciência muito forte, assim, tipo, eu sou uma pessoa bem motivada, eu tenho... Né? Não é para gerar essa identidade, mas checar a motivação, olhar para aquilo, olhar se o coração aquece, né? Olhar se aquilo está fluindo e a gente vai. Né? Aí Guru Rinpoche faz o resto, assim, o Buda faz o resto. A gente renova a motivação e segue. Né? Então olhar para a motivação é fundamental. Assim. A gente está olhando para a motivação sempre. Então o pessoal que está fazendo um retiro longo está olhando para a motivação todos os dias. Se a gente num retiro longo não estiver olhando para a motivação, a gente está perdendo tempo. Porque às vezes a gente pensa, bom, eu estou só cumprindo aquele período de tempo. Assim. Mas aquilo não está sendo de benefício mesmo. Né? Pode não estar sendo. Então olhar para a motivação é fundamental. Assim. Mas aí tem esse comentário. Né? Aí tem então o Lama já ofereceu várias formas da gente praticar o Prajnaparamita. Então nesse texto eu lembro dessas que eu falei, assim, que uma é contemplar o Sutra linha a linha, outra é contemplar o quadro de 240 itens e fazer o mantra. Uma outra é simplesmente sem o mantra, né, como se o mantra já tivesse, né, a compreensão já tivesse se instalado e a gente para e olha, assim, olha o espaço amplo. Né, aí olha as situações e busca olhar com esse olhar do vazio e do luminoso. E aí, recentemente, o Lama ofereceu essa forma de meditação que ele tem chamado de 8 pontos, né? 8 pontos do Prajnaparamita. E aí eu vou ler aqui pra gente... Os pontos a partir do coração, que o Lama mesmo criou essa estrutura da sistematização numa forma de meditação? Sim. Foi ele. Os 8 pontos. Então eu queria começar lembrando um ponto que é super importante nessa meditação também. Quando a gente vai olhar os ensinamentos sobre os 8 pontos do Prajnaparamita, esse é o roteiro de estudo e de meditação. Quando a gente olha esse roteiro, pode ser que a gente pense que o foco principal é o que vai decorrer dentro da mente, no sentido de as conclusões que eu vou chegar sobre as coisas. Mas o ponto principal aqui é o lugar onde a mente se coloca. Esse é o ponto. Então não é a conclusão, não é entender aquilo e concluir nada. É onde a mente se coloca, é o lugar. Então o Prajnaparamita é um ensinamento, é um paramita, ou seja, ele nos leva de uma posição que está no samsara, que está no mundo condicionado, está dentro da experiência de transmigração constante dentro das bolhas, ele nos leva desse lugar em direção a outra margem. Então, quando a gente recita o mantra Om Gate Gate Para Gate Parasangate Bodhisoham, esse é o ponto. Nós estamos saindo de um lugar e indo para o lugar onde a nossa visão é lúcida. É isso que nós estamos fazendo. Então, os 8 pontos do Prajnaparamita, eles são exercício, ou seja, como é que a gente sai de um ponto, que é o ambiente da confusão, e atravessa para outra margem. É isso que a gente está fazendo. Por exemplo, não é que eu vá chegar a outra conclusão sobre as coisas. Quando nós estamos olhando as formas de modo usual, a gente olha as formas desde o ponto do samsara.
Então as formas aparecem com a cara que elas têm. Quando a gente vai olhar aquilo desde um ponto descondicionado, livre, aí as próprias coisas aparecem de outro modo. Então, quando eu estou olhando, parece que o ponto central é que eu deixe de ver de um jeito e passe a ver de um outro jeito. Mas o ponto central é que eu vou sair de um lugar e vou para outro lugar. É isso que vai acontecer. Então, perceba, é uma diferença sutil assim, de linguagem que ela nos ajuda a ver de um outro modo. Né? Não é assim que eu vou ver de um outro jeito aquilo. Eu vou estar em um outro lugar. É uma outra palavra, mas né, faz toda a diferença assim, de perceber que é um outro lugar de mente a partir daquele lugar que eu vou vendo. Então essa transição, ela não diz respeito aos objetos, ela diz respeito ao lugar. A gente utiliza aquilo que a gente pode ver, que é o aspecto grosseiro, então a gente toma o aspecto grosseiro e a partir do aspecto grosseiro nós treinamos como que a gente vai trocar. Então o Prajnaparamita, Chenrezig já vai dizer, forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. A gente podia pensar, ele está falando sobre as formas e sobre o vazio. Mas o aspecto mais importante é o aspecto sutil e o aspecto secreto. Ele está revelando o aspecto secreto. Ou seja, eu só consigo ver que forma é vazio, vazio é forma, e forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, se eu me colocar naquele ponto. Então isso seria, ele está dando ensinamento de Guru Yoga. A gente podia pensar, ele está falando sobre as formas, mas no nível secreto ele está falando sobre o ponto onde se vê as formas, de modo lúcido. Ele está dando a transmissão de Rigpa quando ele diz isso. Forma é vazio, vazio é forma, etc. A gente começa a experimentar, olhando para as formas, e a gente consegue ver aquilo de modo amplo. É porque nós estamos recebendo de fato a transmissão e aquilo é possível. Eu entendo essa diferença, né? Isso, Guru Yoga, o sentido de Guru Yoga é essa união com o Guru, né? Que é a união com a mente do Guru. Ele está dando essa transmissão, ele não está explicando uma coisa que a gente vai entender logicamente. Ele tá dando a transmissão, a gente se posiciona na mente a partir de onde ele está vendo aquilo e busca ver daquele modo também. Que é um pouco essa noção que eu estava falando da paisagem, só que aqui no caso a paisagem ela é mais usual, mais no sentido usual. Mas ela é um pouco isso, assim, eu me posiciono e aí eu vejo. Então, por exemplo, assim, dando um exemplo mais comum, né, que tem a ver com a paisagem, mas para a gente entender, meu pai é eletricista, né? Aí se ele entrasse aqui, o que ele ia fazer? Pendurado o negócio ali. Tem que arrumar, trocar aquela lâmpada lá. Quando ele vai almoçar, ele sempre faz isso. Qualquer restaurante, ele olha assim, aquelas lâmpadas lá, que às vezes são econômicas, aquelas ali não sei o que. Aquela ali, aqui foi eu que fiz a instalação, assim vai indo. Então ele entra com esse olhar. Só que nessa sala tem muitas coisas. Eu acho que vocês nem tinham visto que estava pendurado ali, né? Até agora. Então, a gente está olhando agora. Agora aquilo está na nossa mente. Né? Então, a sala tem muitas coisas. Se um pintor entrar aqui, ele pode olhar. Boa essa cor, bonita. Acho que tá mal. Só que lá ficou meio ruimzinho. Assim, dá uma arrumadinha. Ali a gente tinha que ter lixado melhor antes de começar a olhar assim. Né? Então, a gente sempre olha a partir de um lugar. Não é um raciocínio. Né? Então, ou como quando o casal tá grávido, assim, né? Aí olha tudo, olha coisinhas de bebê, lojas de bebê, vê as pessoas com bebê. Aí tem a sensação que tá todo mundo com bebê, assim, mas sempre teve, né? Só que não tinha visto antes. Né? Então é um pouco... Só que aqui é um sentido ainda mais amplo que isso, né? Esse é o sentido mais comum. Que é olhar a partir de onde o Buda vê. Essa é a transmissão de Guru Yoga. Mas agora a gente precisa manter isso vivo. Então nós vamos treinar muitas vezes até que isso fique completamente vivo. Esse é o nosso treinamento, é o que nós vamos fazer. Então, esse é o sentido do treinamento, a gente olhar um por um dos itens. A garrafa térmica, o livro de prática, a almofada, o zabuton, o computador, o óculos, a mesa, a parede, a sala. Forma é vazio, vazio é forma. Olha cada um dos itens, olhando cada um. Será que a sala é vazia? Dá uma olhada assim. Na semana que vem a gente vai descobrir isso. Né? Direto. Assim. Então já vou dar notícia aqui, né? Semana que vem o estudo vai ser na outra sala, vocês já estão sabendo, né? Vai ser na Garibaldi. Garibaldi 1368. Então já temos novo endereço.
graças aos méritos e esforços de muitos, as pessoas que doaram, que fizeram as suas contribuições também, a gente agradece. Mas a gente ainda está precisando, assim, para completar a reforma lá, né? Ainda vai precisar dar uma recheada no caixa, assim. Então sigam fazendo as doações, quem puder fazer uma propaganda aqui, né? Pra gente poder fechar, assim. Tem que pagar o empreiteiro lá, terminar de pagar ele. Mas é isso, né? Então é a mesma coisa, é vazio. Porque aqui não tá. A sala de meditação, se a gente tirar as coisas daqui, para onde que ela vai? Ela não está nos objetos, mas ao mesmo tempo os objetos são suporte para a gente olhar. A gente leva os mesmos objetos, coloca lá, magicamente surge a sala. Mas onde é que está? É uma coisa impalpável, né? Então a gente vai olhar isso. Será que a sala é vazia? É vazia. Mas será que ela é luminosa também? Seria o outro lado, né? Vazio é forma, né? Forma é vazio seria ver a vacuidade. Vazio é forma seria ver a luminosidade. Será que ela é luminosa? Mas é claro, eu estou olhando, estou vendo a sala. Estou vendo a sala de meditação, de prática, né? Ou talvez o meu pai, né, falando dele de novo, se ele entrasse aqui, talvez ele não visse uma sala de prática. Ou talvez sim, né? Pode ser que de modo de olhar. Tem que arrumar as coisas lá no seguidão, né? Ele vem, arruma, consegue também embora. Ou pode ser que brote alguma coisa, ele olha tem alguma ideia assim, não se sabe. Eu lembro de um primo que agora ele tá com... O tempo passa muito rápido. Acho que ele tá com 18, 19 anos já. Mas na época ele tinha... Acho que ele tinha uns 7 anos. 6 ou 7 anos. E ele foi pela primeira e acho que última vez... última até agora, né? No templo lá, no Caminho do Meio. Minha mãe foi fazer uma visita lá e ele estava lá, né? Daí ele estava junto. Daí ele entrou no templo e sentou, assim, pegou as almofadas e sentou. E daí tentou fazer as perninhas, assim. Aquilo... Ninguém ensinou ele, assim, você deve fazer isso, aquilo. Então, com certeza é karma de vidas passadas, assim. Então, né, tornar isso vivo, né? Então, quando esse aspecto se estabelece, nós estamos com a visão Vajra. Nós estamos olhando com a visão Vajra, Mandala Vajra. Aí aparece a Mandala. Mandala Vajra, ela se abre quando fica natural esse olhar. Quando esse olhar ele começa a se tornar natural. O vazio e o luminoso. Ou seja, a sala não está na sala. As pessoas não estão nas pessoas. Uma mesma pessoa, a gente pode ter vários olhares sobre ela. Várias pessoas têm vários olhares e uma mesma pessoa tem vários olhares diferentes sobre ela. E nós temos vários olhares diferentes sobre nós mesmos. Às vezes a gente se odeia, às vezes a gente se ama, às vezes a gente não sente nada. Às vezes a gente tem uma sensação sólida de existência, às vezes aquilo não parece. Aquilo é vazio, é luminoso também. Luminoso seria assim, opera. Apesar de ser vazio, opera. Porque dói, o corpo dói. Adoece, tem sono, tem fome. Como assim é vazio? Aquilo está operando. Qual é a gênese daquilo? Então, na noção budista, a gênese não está num tempo determinado. Ela está acontecendo a todo momento, né? Agora e agora, assim, a cada instante. Então, a gênese da complicação, ela está agora. A gente pode olhar e fazer assim, e liberar, né? Então essa é a boa notícia. Porque apesar do caminho ser descrito de uma forma linear, ele não é linear. Os mestres, eles olham e veem. Fazer assim. Então essa é a boa notícia. Né? A gente pega, olha e vê. Aí vê a mandala Vajra. Quando a mandala aparece, é porque a gente conseguiu se estabilizar naquele lugar. Estabilizou.
Aí quando nós olhamos, tudo aparece daquela forma. Mesmo aquilo que eu não analisei, não olhei, não investiguei. Isso é muito interessante. Eu já vi acontecer várias vezes comigo, assim. Que a gente pensa, bom, a gente tem que trabalhar, liberar o problema olhando para ele. E de fato isso é muito útil, né? Mas tem coisas que eu não olhei na minha meditação, não pratiquei, mas aquilo naturalmente ficou liberado. Não sei como, assim. Olhar para aquilo não me afeta, né? Porque às vezes tem alguma conexão com a outra coisa que eu olhei de algum modo. Então o Lama diz assim, se a gente vai fazer essa prática, a gente pode fazer em blocos. Né? Em blocos seria assim, por exemplo, a gente pega as casas em que a gente morou. Será que forma é vazio, vazio é forma nesse caso? A gente olha uma casa, olha outra casa, daqui a pouco as outras casas ficam naturalmente... Os es da vida, assim, olha todos. Todos os blocos. Né? Aí família, mais um bloco. Pai e mãe, um bloco. Aí pai e mãe não tem só pai e mãe biológico, tem vários cuidadores, né, na nossa vida. A gente pode ter a mesma... Então vários blocos a gente olha, o aspecto vazio, o aspecto luminoso, e o aspecto vazio e luminoso como inseparáveis. Tem que lidar os futuros também, né? Libera os tipo assim, relacionamentos, né? Pode ir mais profundo, né? Pode gerar figuras de autoridade na vida, pode gerar formas de arquétipos, né? Mãe, libera companheiros, né? Libera relacionamentos. Tu olha para um novo relacionamento que pode vir a brotar ou não, mas tu já está liberando ele. Assim. É porque não tem tempo, né? Essa sabedoria ela não tem tempo. No sutra do... Eu acho que é no sutra do coração mesmo que fala os Budas dos 3 tempos. Né? Não, é numa outra prece que fala. Não vou lembrar agora qual que é. Na última, né? Não. Talvez na última tenha também. Não, tem esse dos 3 tempos. Mas tem um que é tudo que ocorreu e ocorrerá. Né? Tudo que ocorreu e ocorrerá. As deidades, os Budas, eles operam em tudo que ocorreu e ocorrerá, como se os Budas que virão, porque a natureza é a mesma. Isso é super liberador. Casa também, né? Libera uma casa, parece que tu já pega da atual, assim, né? Tu olha com esse olhar, tu sai tudo bem, tá tranquilo, já sai da outra, libera. Agora nós estamos olhando e aquilo tudo aparece com esse olhar, porque eu estou naquele lugar. Esse é o sentido do lugar que o Lama está dizendo. Então isso é um complemento da descrição que eu estava fazendo sobre shamatha, né? Onde nós estamos abrindo esse lugar. Então eu vou ler o modo como esse roteiro está apresentado e vou comentar um pouquinho. Eu não tinha me lembrado bem, tem uma sugestão de contemplação anterior ao próprio item 1, que seria o item 0. Eu não vou alterar a numeração nenhuma de nada. Porque ele está sempre alterando a numeração, né, de tudo, ele está brincando. Esse ponto, ele diz respeito a quando a gente vai começar a meditação, a gente pode lembrar de 5 aspectos antes. E isso produz uma alteração no jeito pelo qual nós vamos conseguir conduzir a meditação. Então é como se a gente se estabelecesse naquele lugar e a gente tivesse como que uma auto-permissão para sentar. Daí as 5 contemplações que ele sugere, eu às vezes falo assim, instruo que isso seria uma forma curta de contemplar a motivação, que é o primeiro item. Que a gente senta, qual a motivação de estar sentando? Então a contemplação seria assim, eu estou no lugar certo, no momento certo, no lugar certo, momento certo, tempo certo, com o ensinamento correto, com os companheiros corretos e no momento certo do mundo, das circunstâncias. A hora é agora. Obrigado. Boa noite. E semana que vem nos vemos lá. E se quem puder e quiser ajudar na mudança no sábado, a gente vai passar o dia inteiro. Entre aqui e lá. A gente vai carregando e tudo mais. Sejam bem-vindos.
E no domingo é a inauguração, né, com o Lama. Você sabe, né, da inauguração? Vocês se inscreveram? Não, porque eu tava viajando de sábado a sábado. Ah, tá. Mas eu fiquei sabendo. Tá. Mas que bom. Tá, no domingo tem a inauguração, só que assim as vagas estão limitadas, porque o espaço não é tão amplo assim, né, para receber o Lama. Receber as pessoas que vão ver o Lama, né? Mas tenta te inscrever pelo site. Vou procurar esse As atividades lá vão ser todas nos mesmos dias, no mesmo horário aqui? Tudo igual aqui, mesmo dia e horário. Então isso é como se a gente levantasse e removesse preocupações ao redor. Não tem que ficar avaliando mais nada agora. Né? É isso que ele está dizendo. Aí o roteiro dos 8 pontos. Então puxamos a forma como um exemplo prático à nossa frente. Aí o comentário do Lama. Né? O primeiro item, né? O convite do primeiro item é esse. Puxar a forma como um exemplo prático. Ou seja, na nossa mente a gente traz uma forma qualquer, assim, uma pessoa, um carro, uma casa, um telefone, né, um relacionamento, uma sensação, o que for, né? A gente puxa aquela forma mental. E aí o comentário do Lama. Com isso em mente, nós puxamos algum exemplo prático. Um exemplo prático é uma forma, seja qual for. A gente pode começar com forma e depois os outros skandhas, né? Sensação, percepção, formação mental e consciência. Tem uma variedade de coisas para olhar. Então tem uma variedade de formas. Não tem importância qual seja a forma. Qualquer forma que nos engane, de preferências mais perturbadoras, aquelas que fazem sentido à nossa vida porque nos perturbam. Vocês podem dedicar um tempo para gerar uma listagem de temas. De vez em quando brota um tema assim, bem claro. Uau, aí vocês colocam aquilo, aí vai colocando outros temas, aí vocês têm um banco de temas associados a coisas que precisam ser elucidadas. Isso é ótimo para fazer em retiro, assim, também. Começa a fazer a lista, assim, dos temas que a gente precisa elucidar. Esse é o primeiro ponto. De posse disso, vocês tomam um dos temas. Um dos temas é assim, algo que a gente possa dizer que é forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Aqui a gente pode começar com as formas. Então, alguma forma, algum objeto, alguma aparência, aí nós contemplamos. Não tem ali? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que aquela era do Saul, não é? Aqui. O controle não está funcionando. E aí o segundo ponto, né, dos 8 pontos. Nós contemplamos a coemergência, inseparável de quem olha. Então a gente não só traz a forma, como a gente contempla que aquela forma é inseparável de quem está olhando. O item 2 inteiro ele trata da coemergência, ou seja, o aspecto interno e o aspecto externo. O item 2 é assim, eu contemplo a coemergência. Coemergência é assim, vamos ver se a gente consegue, a gente vê. Aquilo que eu estou olhando é um espelho que reflete um aspecto interno. Isso é coemergência. Então aquilo que eu estou olhando é o espelho da minha mente. Então, por exemplo, por que eu vejo um sino aqui? Porque tem um sino dentro. Eu só posso ver um sino se tem um sino dentro. Senão eu não vejo um sino. Né? Eu confesso que eu demorei um tempo para ver um sino. Para mim, sino é aquele que tem badalo. Ele tem assim, tem um badalo. Eu acho estranho, assim. Acho que estão usando isso aqui de sino, mas não é um sino, é uma outra coisa. Tem umas vezes que a gente está olhando ou algo está longe, ou até aquela coisa que tu tá meio escuro e tu não consegue entender o que é. E é simplesmente porque a gente não consegue imaginar que tem uma coisa que não reconhece, assim. Sim. E é muito estranho, porque tu começa a ver e diz que não, o que é aquilo? Precisa ver o que é aquilo. Daí quando chega mais perto, ou
liga o celular, nada, era Sim. um casaco, mas fica é muito estranho, parece que é uma coisa de computador, parece um banco de dados, assim, tu consegue ver tua mente procurando o que é referência de um banco de dados. Não tô achando referência. Interessante. Isso quando não nos assusta, né? Tá um casaco pendurado numa porta, assim, né? Com um chapéu em cima, a gente toma um susto, né? Assim, aquilo... Aí vai ver, era só um casaco com um chapéu. Né? Isso acontece. Né? A arte trabalha o tempo todo com isso. Né? Eu acho isso maravilhoso. Acho muito maravilhoso. Não tem um papel, um guardanapo ali, que eu derramei aqui. Derramei o chá. Antes que ele penetre, sabe? Obrigado. Então, se eu não tiver um certo aspecto interno, eu não vejo aquilo daquele modo. Então, essa é outra forma de explicar a coemergência. Outra forma de explicar é assim. Vamos supor o templo aqui, né, a sala de meditação aqui. Eu posso entender o templo como surgindo das paredes e da materialidade daqui. Mas eu também posso entender o templo surgindo de um aspecto interno. Se não tiver o aspecto interno, não tem templo. Eu também consigo dizer, se não tiver o aspecto externo, também não tem templo. Então eles são inseparáveis. Não é que o interno é mais importante, eles são inseparáveis. Então no fundo eles são a mesma coisa. Que é como o Buda vai dizer no Surangama Sutra. A mente se divide em dois, em observador e objeto. Mas é a mesma mente. É a mesma coisa. Aí eu vejo que o templo é uma coemergência do aspecto externo e do aspecto interno. Ainda assim, não faz muito sentido dizer aspecto interno, aspecto externo, que eles parecem separados. Aí eu vejo a coemergência disso. Quando eu aponto como se fosse externo, eu aponto porque eu tenho algo dentro. Quando eu aponto como sendo interno, eu aponto porque eu tenho algo fora. Então isso é coemergência. A mesma experiência serve de base para apontar coisa fora ou para apontar a coisa dentro. Eu posso fazer a descrição como se fosse externa ou fazer a descrição como se fosse interna. Eu tenho a mesma experiência, mas é uma experiência. Ela é uma experiência, né? Isso é importante. Né? Ela não é a coisa, ela é uma experiência. Tenho uma experiência do mundo externo. Obrigado. Tenho uma experiência do mundo interno. Elas, na verdade, não se separam. Parecem separadas, mas elas não se separam. Então, isso é coemergência. Um exemplo, aqui eu falei do templo, mas pode ser uma fotografia. Né? Então, tem o templo, que é uma coisa concreta que a gente pode... Né? O templo não é concreto no sentido de bater, mas tem uma materialidade. Mas a fotografia, apesar da foto ser material, ela é um pouco mais imaterial, assim, porque ela remete a algo que não está ali. Né? Então, deixa eu ver. Pode ser uma fotografia. A pessoa olha o filho na foto e a foto só tem toner e papel. E a pessoa está vendo aquilo. E a emoção que a pessoa sente, ela pensa que vem da foto. Isso é coemergência. Entende? Se não tivesse aparecido aquele papel com aquele toner, não apareceria emoção. Agora, se aparecer papel e toner, mas não tiver componente interna, não tem emoção. Então essa emoção ela coemerge o aspecto interno e o externo. Por que esse ponto da coemergência é importante? Ele é importante porque se a gente mudar o aspecto interno, a experiência externa muda. Então a gente pode atravessar os obstáculos. Se a gente está nos infernos, a experiência dos infernos ela é coemergente. Eu mudando o aspecto interno, a experiência dos infernos muda. Então, por exemplo, uma pessoa que nos agrida, eu posso olhar como se fosse um inferno, mas quando eu mudo internamente a experiência de uma agressão, ainda que ela possa ser igual, é aquilo que vai fazer brotar o talo do lótus, e assim nós vamos seguindo. Então, justo a agressão da pessoa faz brotar o talo do lótus. O talo do lótus é a compaixão.
Antes, a agressão da pessoa fazia brotar mais inferno. E eu gritava de volta, e queria me defender, e queria punir. Aí, num outro momento, eu paro, vejo a pessoa agredindo, e aí brota a compaixão. Eu, nossa, onde é que essa pessoa está? Onde que ela está gerando? O que eu posso fazer para ajudar ela? Brota essa vontade de fazer algo, brota essa compaixão. Então isso prova que aquilo não está no grito, não está no jeito, na cara feia, não está. Inclusive a noção de feio e bonito é uma atribuição imputada, ela não é real. E assim nós vamos seguindo. Então nós podemos ultrapassar as fixações, ultrapassar a prisão aos 12 elos, porque aquilo que desaparece, aquilo que nasce, sustenta e morre, são aspectos coemergentes. Então a gente ultrapassa a rigidez da coemergência. O item 2 é olhar isso. Aí tem o 2A. Sabe que eu entro no 2A? O 2A é curtinho. Ele já está quase na hora. Que o tempo é real. Combinado. 9 horas. Então, o item 2 seria assim. A coemergência mente e forma. Isso é, isso não é, isso é. Que são as 3 afirmações de validade de Maitreya, que transmitiu para a Sangha. A Sangha é o nome do mestre, né? Não é a Sangha, é a Sangha. Tudo junto, a Sangha. Maitreya, a Sangha e Vasubandhu. E a Sangha transmitiu para Vasubandhu. Aí o 2A, ele vem de diferentes fontes, mas eu estou aqui lembrando as afirmações de Maitreya no Madhyanta Vibhanga. Então ele vai dizer: o caminho do meio se descreve assim: isso é, isso não é, isso é. Então no Madhyanta Vibhanga, o Maitreya, que é considerado o próximo Buda, né? Mas seria o próximo, como é que ele já está dando ensinamento? Mas tudo bem, né? Vamos deixar assim. Então ele está dando esse ensinamento de isso é, isso não é, isso é. Então vocês podem examinar isso assim, por exemplo. O templo é, né? Tem uma sala de meditação, né? Então não come nada. Mas o templo não é. Ou seja, não está nas paredes. Né? Não está nos quadros. Né? Inclusive eles nem estão mais aqui. Não está no altar. Não está. Mas, enfim, ele é. Porque ele é, esse segundo é, né, que é a terceira afirmação, a terceira frase, esse segundo é, ele é um é que vê o vazio e luminoso. Ele vê, mesmo sendo vazio, aquilo está operando. Então, enfim, o templo é. Aí a foto no papel é a mesma coisa. A foto é, mas aí a foto não é. Porque não, né, a emoção não vem da foto. Aquilo é papel e toner, pessoal. Mas, enfim, a foto é. Então tem um primeiro é que é ingênuo. Ingênuo seria assim, aquilo é assim. Ou seja, a pessoa é má. A pessoa é corrupta. A pessoa é horrível. Né? Uma coisa assim, de gruda, né? Isso seria ingenuidade. Aí o segundo S, a segunda frase, que é isso não é, a gente já vê o aspecto vazio. Né? O aspecto vazio daquilo, ou seja, a desconstrução, aquilo, um outro ser veria de um outro modo. O mesmo ser, para quem eu estou apontando, ele veria ele mesmo de um outro modo. Então não é aquilo. Mas enfim, é. Porque na conjunção de sujeito e objeto, coemerge, né? Surge essa sensação. Então tem o primeiro é que é ingênuo. Aí tem a negação, que é o não é. E tem o surgimento da compreensão de como que aquilo de modo coemergente se manifesta como se fosse verdade. A gente vê aquilo, mas aí pisca um olho, a gente olha que aquilo é mais profundo do que a aparência inicial. Então essas são as 3 afirmações. Isso é, isso não é, isso é. Então, o primeiro é fixa, né? O último é liberdade. Né? A gente usa aquilo naturalmente. Né?
Aí tem uns comentários um pouco mais detalhados do Lama a respeito desses 8 pontos, que eu também pretendo trazer nos outros encontros. Esse aqui todo ele é mais curto, porque foi dentro de um retiro mais longo, com outros temas, então aqui nesse momento pelo menos ele não abordou com muito detalhe. Mas, por exemplo, o item 2b, esse foi o item 2a, né? Que é a coemergência mente e forma. A mente e a forma, né? Isso é, isso não é, isso é. E aí o 2b, ele está bem curto aqui, mas ele é muito detalhado. O Lama ele pode falar muito sobre isso. Mas eu vou, até para encerrar, eu vou ler rapidamente esse 2b aqui, para a gente ver essa outra parte que ela é bem interessante, esse 2b. Seria assim: coemergência, não somente forma, mas como energia, paisagem, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, coerência, urgências, tudo isso compondo a bolha. Então, a gente entra na bolha quando tem forma, tem energia que brota, tem uma paisagem correspondente, tem uma identidade que se liga àquela forma, tem uma causalidade, uma explicação, ou seja, quando eu fizer isso vai ter aquilo, tem um propósito, ou seja, eu me filio e digo, não, eu vou até lá, vou fazer tal coisa, eu vou atingir aquele objetivo. Tem uma visão estratégica, né, eu planejo como fazer, como ter esse propósito, como atingir o propósito. Tem uma coerência, né, tá tudo coerente, ou seja, claro, isso juntou com aquilo, deu aquilo outro, deu mais outro, tudo arrumado, coerente. Né? E tem urgências, ou seja, eu preciso fazer isso logo, eu preciso agir naquela direção logo. E aí tudo isso é a bolha. E ele coloca aí, não sei aí, até uma pergunta que coloca, ele colocar intersubjetividade, acho que é aí, né? É aqui. Também. Pois é, esse roteiro ele está ainda um pouco desatualizado. Ele está mais atualizado do que o 17 itens, né? Mas ele ainda tem uns itens a acrescentar. É a questão que está todo mundo compartilhando, né? Isso. Muitas pessoas veem aquilo é aquilo, né? Não, na verdade, corrigindo aqui, ó, ele está no 2C, intersubjetividade. Está no 2C. O 2B não tem. O 2B ele está falando da bolha. Não, falando da bolha. Aí o comentário dele. Aqui é super importante a gente perceber que seja qual for a forma, qual for o objeto, o que a gente estiver encontrando, aquilo nunca está sozinho. Aquilo tem junto a mente, a energia da pessoa, a paisagem onde ela raciocina, a identidade da própria pessoa, tem uma causalidade que a pessoa vê, tem uma noção de propósito, tem visão estratégica, tem coerências, tem urgências. Tudo isso está dentro de uma forma que a gente veja. O ponto grosseiro é nós localizarmos esses aspectos todos distinguidos. O ponto sutil é nós olharmos internamente esses fatores todos, atuando de modo coemergente. O aspecto secreto é o lugar onde nós estamos quando a gente olha e consegue ver a bolha, consegue ver isso tudo. Então essa prática a gente precisa fazer nesses 3 níveis. Nós vamos tomar extensamente muitos diferentes temas para essa meditação. A gente vai fazendo sempre esse deslocamento até o ponto que a gente vê. No início a gente pode não ver, e daqui a pouco a gente vê. Então, vamos fazer a dedicação. É de quando que é? É do ano passado. Quer dizer, o ano... Deixa eu ver. 2016 foi ano passado, né? Não é do ano passado. É que o meu arquivo estava salvo com o ano passado. Mas o ensinamento foi dado no Retiro de Inverno de 2014. Faz 3 anos já. Então, página 38. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática,
e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 45, a última prece. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Quem lobcho son ring luce, zamling sasum chaparpel, drojo josum nawada, midraudusum geleksho. Qual o seu nome? Eu? É. Marcelo. Marcelo. E teu? José.